Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Portos RS. Detran RS monitora índices de alcoolemia entre mortos no trânsito. Ranking de Transparência 2022. Trabalho remoto. E ainda, vacina contra a malária. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Um levantamento realizado pelo Detran RS constatou que quase 40% das mortes ocorridas no trânsito é devido à ingestão de bebidas alcoólicas pelos condutores. O índice feito pelo Detran constatou que 39,2% dos condutores mortos em acidentes de trânsito em 2021 estavam com álcool no sangue. Um pouco menor comparado ao ano de 2020, que o índice foi de 39,7%. O Detran RS realiza anualmente esse levantamento. O estudo é feito a partir do cruzamento dos dados da Secretaria da Segurança Pública sobre acidentes de trânsito com morte e a base de resultados dos testes de alcoolemia feitos pelo Instituto Geral de Perícia. Entre 2018 e 2021, foram registradas 6.377 mortes no trânsito no Rio Grande do Sul, sendo 3.589 de motoristas de carro ou motocicletas. Desses números de condutores mortos, 2.603 casos tiveram resultado conclusivo do exame de alcoolemia. O estudo ainda comparou os tipos de ocorrências mais comuns entre os alcoolizados. 1.369 acidentes fatais registrados no Rio Grande do Sul em 2021. Entre os acidentes, choque com objeto fixo e capotagem somaram 20% do total de acidentes com morte no estado e 40% entre os acidentes com envolvimento de condutores. Os dados indicam que, em grande parte das vezes, esses motoristas se acidentam sozinhos, sem o envolvimento de outros veículos. A Portos RS realizou nesta semana a substituição de seus transformadores de energia aqui no município do Rio Grande. Foram retirados 9 transformadores antigos no início da semana na Portos RS, na unidade do município do Rio Grande. Os transformadores retirados funcionavam à base de ascarel, que é proibido no Brasil desde 1981. Essa substância foi utilizada como fluido isolante dos equipamentos, já que estavam em funcionamento. Em razão dessa substância ser prejudicial ao meio ambiente, o seu uso deverá ser completamente banido até o ano de 2025, e todos os equipamentos esvaziados devem ser substituídos por um novo fluido. O Tribunal Eleitoral Regional do Rio Grande do Sul conquistou o melhor desempenho no ranking de transparência entre os tribunais do estado. A avaliação foi realizada pelo Conselho Nacional da Justiça. O TRE do Rio Grande do Sul conquistou o melhor ranking do CNJ entre os tribunais do estado em 2022. O ranking foi instituído pela Resolução número 260/18 e avalia anualmente o grau de informações que os tribunais e conselhos disponibilizam para as pessoas. O Conselho Nacional de Justiça valoriza os conselhos que divulgam as informações de maneira organizada e clara para a população. A cada novo ano, os critérios avaliativos são redefinidos pelos tribunais e conselhos. Para o ano de 2022,
os critérios de avaliação foram editados pela Portaria número 106/22 e foram desenvolvidas por 84 perguntas, como se os órgãos publicam os objetivos estratégicos, as metas, indicadores, calendários das sessões colegiadas e a ata de sessões dos órgãos colegiados. Clima chuvoso nesta sexta-feira em grande parte das regiões do estado. A tarde, que será de tempo instável e pancadas de chuva, será também de ventos fortes. Aqui na região sul, Rio Grande poderá ter ventos que chegam até 45 km por hora. Já na campanha, a umidade irá diminuir e não passará dos 70%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde com a presença de muitas nuvens em Rio Grande. A instabilidade permanecerá no decorrer das horas e as chances de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Na parte da noite, o tempo será firme. Os ventos estarão fracos e podem chegar aos 45 km por hora nesta tarde. A umidade ficará acima dos 90%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em São José do Norte, o clima seguirá instável nesta tarde. As chances de pancadas de chuva a qualquer hora. Na parte da noite, o clima fica estável e não chove. Os ventos serão fortes, podendo chegar aos 45 km por hora. E a umidade será alta, podendo chegar em 91% nesta tarde. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. Tarde de chuva em Dom Pedrito. A instabilidade se manterá ao longo de toda a tarde, havendo riscos de pancadas de chuva. Já na parte da noite, o tempo permanecerá firme. Os ventos estarão moderados e podem chegar nos 26 km por hora. A umidade diminui com o passar das horas e ficará na casa dos 70%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 9 graus a mínima. Camaquã terá uma tarde com muitas nuvens e haverá também riscos de chuva. Esta instabilidade não deverá permanecer na parte da noite. Os ventos serão fortes e podem chegar aos 40 km por hora. A umidade chegará aos 60% nesta tarde. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 11 graus a mínima. Venâncio Aires terá a tarde e a noite com um clima instável. As chances de pancadas de chuva rápida. Os ventos se manterão na casa dos 30 km por hora. A umidade seguirá baixa, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 13 graus a mínima. Nesse mês de setembro, o trabalho remoto passou a ser prioritário para portadores de deficiências e funcionários responsáveis por menores de idade, além de poder ser adotado por estagiários e aprendizes. Essas e outras medidas fazem parte da medida provisória que foi publicada no Diário Oficial da União. O texto traz a definição oficial de teletrabalho e explica que essa forma de atuação profissional não deve ser confundida ou equiparada com as atividades de telemarketing e teleatendimento. Nas empresas, devem ter prioridade para as vagas nessa modalidade os empregados com algum tipo de deficiência, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis pela guarda judicial de crianças de até 4 anos de idade. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Segundo a lei, a prestação de serviço remotamente precisa estar prevista no contrato individual de trabalho, onde deve constar expressamente. Entretanto, o regime de teletrabalho não fica descaracterizado caso o funcionário precise realizar algumas atividades presenciais e tenha de ir à empresa regularmente. A lei define 3 possibilidades para o controle dos serviços prestados: por jornada das horas trabalhadas, por produção ou por tarefa.
Apesar disso, o uso de equipamentos, softwares, ferramentas digitais ou aplicações de internet fora da jornada de trabalho normal do empregado não pode ser considerada como tempo à disposição da empresa, regime de prontidão ou de sobreaviso. Segundo a nova norma, usar e-mail ou receber e responder mensagens de SMS ou de aplicativo fora do horário de trabalho só será considerado como tempo trabalhado se isso estiver previsto em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. A adoção do trabalho presencial, mesmo se o empregado realizar o teletrabalho em localidades diferentes da prevista no contrato, não impõe ao empregador a responsabilidade por despesas relacionadas ao deslocamento, exceto se existir acordo expresso entre as partes. O Brasil iniciará o teste da vacina contra a malária, desenvolvida pela Universidade de São Paulo em parceria com uma universidade americana. Em humanos, a partir do ano que vem, o imunizante previne contra o tipo de malária mais comum na América do Sul. Segundo os dados informados pelos cientistas que estão produzindo a vacina, a previsão é de que a tecnologia seja transferida para o Brasil assim que houver a aprovação da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Antes da realização em humanos, os pesquisadores precisam comprovar os resultados dos testes pré-clínicos aos órgãos reguladores e mostrar a estabilidade da vacina, assim como as condições de armazenamento e validade. Os primeiros, realizados em camundongos, mostraram que a vacina foi capaz de controlar a atividade do parasita responsável pelo tipo de malária mais comum no Brasil, a Plasmodium vivax. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2020 foram notificados mais de 145 mil casos da doença, a maioria deles na Amazônia. Essa tem sido uma corrida implacável contra a doença que mata milhares de seres humanos anualmente, principalmente em países tropicais. Segundo a Fiocruz, o Plasmodium vivax é responsável pela maioria dos casos da doença no Brasil. Os principais sintomas da malária causado pelo Plasmodium vivax são mal-estar, calafrios, febre diária no começo, que pode evoluir para um padrão febril no intervalo de a cada 2 dias, suor intenso e prostração. A principal causa de morte por malária é o diagnóstico tardio e a falta de profissionais familiarizados com o quadro da doença. Ainda de acordo com a Fiocruz, no Brasil, ocorrem 100 vezes mais óbitos nas áreas fora da região amazônica do que na região endêmica propriamente. Mas os testes e a chegada dos imunizantes pode aliviar essa crise, como ocorreu em outras partes do mundo que sofrem com a doença. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária. O imunizante recebeu a autorização de uso após o sucesso de programas pilotos realizados na África, em países como Gana, Quênia e Malawi. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.